Agora, esse é o segundo encontro de filosofia do cinema do Genefil, e aí a gente assistiu o filme previamente. Quem quiser vir na próxima discussão assistir o filme, venha, que a gente passa antes, com altos e baixos, alguns problemas de legenda às vezes, mas uma travadinha ali outra, mas é isso. E aí, depois a gente faz uma discussão sobre o filme que foi votado por uma maioria e determinado por mim, né? Porque eu que tenho que ver, então. Então, vamos lá. Primeiras impressões, coisas que vocês têm a dizer sobre o filme? Quer começar, Ian? Eu começo. Eu posso ir. Nossa, esse Vai. filme. Eu me senti o ator, né? Porque é uma cascata de sentimentos e emoções que é jogada dentro da gente. E me sinto uma bomba, como se eu tivesse com todas essas pessoas dentro de mim, né? Querendo sair. Mas, primeiras impressões, eu acho que eu só pontuaria, né, as coisas, mas, sem me aprofundar tanto. Bem, na questão dele ser um teateiro, nem sei pronunciar. Ai, como a gente não chama. É que ele colocou titeteiro, é isso? Marionete, né? Mas, como que a gente chama isso em português? O cara o puppeteer. Performance de marionete, né? A pessoa o marioneteiro. Peraí, deixa eu pesquisar, deixa eu perguntar pro Google. Sim. Marionetista? Marionetista. Pode ser, uma boa. Titeteiro, marionete, bonequeiro. A gente não tem palavras boas. Titeteiro eu acho muito pior do que marionetista. Marionetista eu acho melhor, porque marionete, né? Mas em inglês é bonitinho, né? Puppeteer. Mas, tipo, aí a gente tem essa questão, né? A gente já começa o filme como a Marcela deu essa pista pra gente de que é sobre identidade, né? Ficou bem mais legal, porque aí deu para ir pescando essas referências. Foi um fio condutor muito bom. E ele, desde o começo do filme, né? Eu acho que é muito interessante você ver esse contraste entre a atuação e o titeteiro, né? Porque um incorpora, o outro controla. Mas até que ponto você também não se confunde com quando você está controlando? Enfim, eu estou pensando bastante sobre controle, né, dessa vez que eu vi. Eu pensei muito sobre identidade, óbvio, claro, mas também sobre controle sobre os outros, né? Desde o começo ele faz uma boneca da namorada dele. Enfim, acho que controle, eu acho que quem é você, quantos vocês podem existir, eu pincelaria nesse caminho. Bom, primeiras impressões, para depois a gente desenvolvendo o diálogo. Claro. O personagem, a personagem principal, ele sofre muito, e esse sofrimento ele é explícito, e a obra se dá com esses sentimentos explícitos. A primeira cena que nós vemos é o palco, são os bonecos, e é o olhar triste daquele personagem. E esse olhar, esse tema do olhar, eu acho ele interessante. E eu sempre cito duas referências, uma de Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, em que o pai sempre diz, né? Ele pega a expressão da tradição bíblica e diz que os olhos são a candeia do corpo. É aquela primeira expressão dos olhos. Se os olhos é bom, a alma também vai ser boa. A segunda expressão eu retiro do Shakespeare, do Mercador de Veneza, o Antônio. O Antônio, quando ele começa o diálogo, ele diz que o mundo é um palco e cada um tem o seu papel. E o meu papel é ser triste. O Antônio fala, eu sou triste. Isso porque chama atenção, porque abriu-se o filme, a câmera foca nos olhos do bonequinho, que é o personagem, e é um personagem triste. Ali já dá uma entonação para nós de que olha, vai vir algo aí em torno da discussão do eu, do fracasso, da subjetividade, da realização ou não. Então, assim, a primeira impressão, para a gente voltar a conversar sobre todos os outros temas em seguida, a primeira impressão nós temos o foco ali
o foco na subjetividade, nessa pessoa que busca se encontrar perante o mundo. Pontual, para depois a gente continuar desenvolvendo. Pô, legal. Eu pensei em várias coisas sobre o que você falou. Sobremaneira, me veio aqui à mente, assim, não necessariamente sobre o John Malkovich, mas sobre o que você falou, que me veio, achei muito interessante, essa anatomia da melancolia, né? E é isso, assim, é histórico, né? Ali no final no final não, no começo do Renascimento e durante uma boa parte do Renascimento, para você ser artístico, para você ser intelectual, para você ser profundo, você tinha que ser melancólico, né? Você tinha que ser triste. O que é muito curioso, porque hoje, para você ser qualquer coisa produtiva capitalista, você tem que ser feliz. Você ser triste é você ser doente, né? Você tem que tomar remedinho, literalmente, né? Tem que tomar remédio, tem que ser medicado da sua melancolia. E aí você falou isso, né? Que a primeira coisa que você percebe é que esse é um cara atormentado, né? Que é um cara triste, que é um cara melancólico. E aí eu pensei nessa anatomia da melancolia, que é um livro do Robert Burton, que eu não sei se tem traduzido em português, para você ver como é uma coisa meio também elencada aí para uma visão europeia bem específica, mas como essa noção sobre emoções é também um modismo, né? Uhum. É um tipo de modismo e é uma assim, essa é a primeira coisa que eu pensei, né? Essa melancolia que traz a profundidade do artista, daquele que. Eu estou falando artista em geral, né? Mas o intelectual também nesse sentido. Em segundo lugar, que ele é atormentado, né? Como não compreendido na sua arte, porque a gente. E eu acho genial que o Charlie Kaufman, que é o cara que escreveu esse roteiro, ele pensou numa coisa realmente patética, né? Porque assim, nada contra pessoas que são marionetistas e tal, mas é realmente uma arte meio, né, assim, antiquada, passada e meio tosca, assim, pra gente, né? E ao mesmo tempo que começa o filme e você fala, caralho, que da hora, né? Nossa, que arte legal, né? Nossa, eu nunca vi marionetismo assim, né? Nunca vi essa. Uau, que legal. Mas e aí eu também fiquei pensando, porque obviamente quem está escrevendo é um homem, é sobre homem, tem mulheres lésbicas, né, amor feminino, mas é um homem escrevendo, e como esse cara é triste, mas a gente não percebe o quanto que a mulher é triste, né, porque, gente, ela tem todos os bichos do universo, assim, né? Ela desesperada para ter um filho, completamente ignorada pelo cara, e ela não tá reclamando, né, ela não tá atormentada, ela tá lá fazendo, ela tá lá trabalhando, tá tentando fazer, tentando dar moral pro cara, mas ele tem direito a essa melancolia dele, mas ela não, né? Assim, ela não tem tanto. Isso foi uma outra coisa que eu pensei aqui, pensando no que você falou, não é nem tão só sobre o filme, mas que me veio à mente, assim. Eu gostei para mim, quando eu assisti, o meu olhar se voltou muito mais, não só na melancolia, mas o porquê que ela acontece, né? E aí eu fiquei pensando, porque, ao meu ver, eu dividi esse filme entre dois tipos de pessoas. As pessoas que são alguma coisa e quem não é alguma coisa. Mas não no sentido, às vezes até ontológico, mas no sentido de senso comum mesmo. A pessoa bem-sucedida e a pessoa que não é nada. De reconhecimento, né? É tipo isso. O exemplo mais prático disso, ele, no corpo de alguém famoso, conseguiu ser reconhecido pela sua arte, enquanto ele, como ele, não. Então, tipo, parece que a gente sempre olha para o outro e tem esse anseio de ter o que ele tem, e a gente é infeliz, é triste, mas tudo bem, isso eu acho que é um sentimento que todo mundo reconhece e que talvez falar sobre ele, eu acho que bater um pouco na mesma tecla, porque eu acho que a maioria da gente, né, a gente tá aqui falando sobre filosofia de cinema, não acho que a gente tem um reconhecimento tal qual, né?
Então, acho que a gente sabe muito bem como é esse sentimento. Porém, as pessoas que são aqueles indivíduos que são reconhecidos, que são alguma coisa, esse filme, a perspectiva da maior parte das pessoas é sempre da perspectiva de quem não tem. A pessoa que tem, ela não é muito reconhecida. Então, a gente começa a acompanhar, por exemplo, quem é alguma coisa. Para mim, o John... não sei falar o nome dele. O John Malkovich. Malkovich. E aquela mulher, a Maxine. Para mim, eles são alguma coisa. E eles... mesmo eles sendo alguma coisa, eles também têm direito à tristeza. Porque eu acho que sobre a melancolia, né? Quem não é algo se sente muito mais merecedor disso. Então a gente olha como que o rico é triste, como que ele pode ser triste, ele não tem esse direito. Então há um desrespeito, há uma desumanização daquele que é algo. E até porque eles também se sentem alguma coisa também. Há um jogo de poder, pá, acho bem interessante isso. A gente vai passando as cenas, e como que a gente sabe que vai ter debate posterior, a gente fica pensando. Primeiro desafio, o que se trata essa obra? O que se trata? Não é uma adaptação, né? Ou é adaptação? Não é adaptação, é um filme Não, original. É o roteiro original. Roteiro original. Então, a gente fica pensando, do que se trata exatamente? Aliás, é o primeiro roteiro dele, inclusive. Assim, ousado. É o segundo filme, segundo ou terceiro filme do Spike Jonze, mas é o primeiro roteiro dele. Depois disso, ele fez outros, porque daí as pessoas ficaram, oh, meu Deus, quem é esse homem? Que roteiro maravilhoso! Aí a gente, pedagogicamente, a gente fica pensando, do que se trata, o que prevalece na obra? E aí a gente fala, poxa, alguma coisa em torno da filosofia da linguagem, alguma coisa em torno do mito da caverna, o portal. A gente passa o filme com esse desafio de tentar o que prevalece e o que trata a obra. E aí nós temos o que, na segunda rodada de diálogo, o que chama a atenção é a inadequação do diálogo bem no principal cenário do escritório. Por que a Flores, o nome da Flores, a secretária, a Flores, Florence, né? Flores. Essa inadequação da linguagem, ela se dá por quê? Porque a Flores já tinha passado pelo portal, a Flores não entendia a linguagem dos outros personagens, os personagens, eles encenavam enganação, porque eles compreendiam entre si, mas ela não compreendia. E aí também tem esse desconforto não do leitor, mas de quem está vendo a cena, do que se trata? Eu acho que é um segundo aspecto também que me chama a atenção, porque o desafio do... Como que a gente chama, né, leitor? Da quem está assistindo, do espectador. O desafio é exatamente a gente grifar do que nós estamos tratando. E é o segundo comentário meu. Isso é legal mesmo, porque ela faz parte mesmo sem estar entendendo porra nenhuma. Tipo, ela é quem não está entendendo nada, né? Ela não entende nada. E aí fica todo mundo meio avexado que ela não entende, né? Assim, ninguém tenta explicar para ela, só fica... ok, vou deixar você na sua ignorância, né? Você entende? Ela é meio que uma tola que não entende nada do que está acontecendo, mas mesmo assim faz parte, né? Mesmo assim, no final, quando o Charlie Sheen vai ser convidado pelo... Porra, justo o Charlie Sheen, né? Caramba, podia ser... Imagina você passar a eternidade com o Charlie Sheen lá dentro, junto com... Ai, que horror! Nessa época ele ainda não era tão cancelado, mas assim, o cara se casou com ela, né? O cara se casou com a Florence, eu acho, né? Ele se casou com ela e ela continua sem entender bosta nenhuma do que todo mundo fala, né? Mas o que eu acho legal dela é que ela e engraçado ele ter colocado isso numa mulher, porque geralmente quem é assim é homem. Ela não entende nada do que está acontecendo, ela é ignorante e ela sempre joga a incapacidade nos outros. E quando aí o cara acredita, né? Fala, eu sou um burro, não tenho, eu tenho incapacidade de falar e não sei o quê. E ele fala, não, porque ela é doutora
na universidade, e ela que me disse que eu não sei falar, né? Não sou eu que sei. Não é que todo mundo que tá testando aqui ao meu redor, é que ela disse. Mas eu acho engraçado ele ter colocado que sou mulher, porque geralmente quem faz isso é homem com mulher, né? Essa é uma vivência do gênero, né? Infelizmente. Mas eu achei isso. Essa é uma personagem interessante. Você tava falando aí, eu queria falar sobre as duas personagens, sobre a Maxine. Vou acender aqui sobre a Maxine, porque ela é uma personagem interessantíssima, assim, né? E muito irritante também. E eu queria saber das impressões de vocês sobre ela. Peraí que eu acho que a minha câmera tá meio cagada. Peraí. Não tá, não? Tô achando que tá meio baixa a definição. Tá adequado, tá ótimo. Tá, pronto. Quer falar, Ian? Pronto. Sim. Eu só quero comentar antes sobre a Florence. No começo do filme, para mim, ficou muito explícito, porque foi uma coisa que eu achei que aconteceu só ali, né? Ninguém sabia falar o nome do cara, ninguém respeitava ele, achava que ele era outra pessoa, tipo, Juarez. Tipo, a questão dessa identidade, né? Totalmente desmerecido, tipo, você não é isso, esse não é seu nome, você não é, não. Você é tão irrelevante que a gente nem sabe quem você é. Nossa, com certeza, realmente. Tipo, e também essa é um ninguém, né? Ele é um ninguém que nem nome tem, né? Assim. Mas também a própria questão da Florence falar pro cara, não, você fala ruim. Aí, tudo bem, eu falo ruim, então. O seu nome não é esse, o seu nome é tal. Um aceitou, o outro falou, não, o meu nome é tal. O chefe poderia ter falado, não, eu não falo errado, só que ele não é. Tá bom, esse sou eu agora, é esse que eu sou. Agora, indo para Maxine... Mas também pode ser pelo poder do tesão, né? Porque todos esses homens nesse filme são completamente levados pelo desejo sexual. Os homens e as mulheres também, né? Tipo, a Maxine enrola todo mundo com a destreza sexual dela e a manipulação sexual que ela tem, ela consegue levar, ela consegue arrumar o número do telefone do Malkovich, sabe? Assim, e fazer ele jantar com ela, né? Óbvio, pela manipulação feminina. Mas é engraçado, né? Como o poder do pau duro faz com que esses homens mudem. O cara consegue controlar um corpo inteiro só pela vontade do, né? Não, eu não tenho muito repertório de filósofos, talvez Nietzsche, eu não tenho muito repertório dessa potência, desse desejo, desse querer ser... É que o filme, ele basicamente é um gozo repleto, assim, em todo lugar. Você olha, o desejo, ele tá em todo lugar. Ele tá nas pessoas, nas relações, nas paredes, tá em tudo. E a Max, para mim, ela fala... Ela trata muito sobre isso, que é tipo, ela sabe dessa dinâmica. Ela é um personagem que tem essa noção. E ela, além de saber, ela tem o poder, porque ela tem algo que as pessoas desejam. E ela brinca com isso. E ao meu ver, eu não gosto de fazer uma diferença, até moral, dela para quem está sofrendo. Porque eu acho que é o mesmo motor. Tá nela e neles. Então, é a mesma coisa do sistema capitalista. Você quer ser rico, porque o rico pode humilhar o pobre. Aí você é humilhado, porque o rico gosta de humilhar o pobre. Você tem a mesma vontade que quem está no topo tem. Então, eu acho que se alguém tivesse no corpo dela, faria a mesma coisa. Então, eu não vejo como coitado os homens. Ai, nossa, ela não me dá atenção. Ela brinca, mas pelo menos... Mas olha que curioso, o Cláudio falou, né, sobre emoção, né? E o Craig, ele é um cara emotivo, né? Ele é um cara triste, melancólico, que possui todas as emoções que só ele tem, né? E a pessoa pela qual ele se apaixona é alguém que é incapaz de sentir, né? Ela é uma psicopata, ela não sente nada, ela é completamente cínica, né? Ela olha e vê o sofrimento de John Malkovich, ela dá risada. O John Malkovich virando na casa, ela faz... Vai. Eu acho que depois... não sei, né? Essa é uma leitura que eu tive agora, mas eu fiquei pensando
que ela fica humanizada depois que ela recebe um amor feminino, assim, né? Né? Ela deixa de ser cínica e passa a ser uma pessoa normal, mil aspas, não sei. Eu olhei e falei assim, mas agora por quê, né? O que aconteceu com essa personagem? Porque ela é absolutamente. Ela não sente nada, e não sente remorso, e ela fala quando ela tá. Ela quer brincar com os dois, né? Então ela fala, tipo, olha, eu acho que tem dois tipos de pessoas, aquelas pessoas, naquele discurso capital, aquelas pessoas que vão atrás e as pessoas que não vão atrás, né? E ela meio que tá dizendo que depois, quando o Craig faz tudo que ele faz, ela tá falando isso aí, é esse tipo de pessoa que eu quero perto de mim, né? Assim, o que muda? O que muda nesse discurso dela, né? Eu queria comentar sobre a provocação da pergunta, né, no anterior, sobre a personagem feminina, a Maxine. O retrato é este mesmo. Eu vou chamar de professor, eu sempre falo que eu preciso de uma referência. Numa sala, eu sempre referencio. Eu chamo todo mundo de professor e de excelência. Como eu faço audiência, excelência e professor. Mas a Maxine... Pode me chamar de mestra. Mestra, pode me chamar de grande guru. Peraí, só um minutinho. Eu vou pegar só uma água para eu fazer um chá, que me dá uma vontade aqui. Vamos lá. Pode ir discutindo aí. Vamos lá. É interessante essa personagem, Maxine, como bem pontuado pela professora, o cinismo explícito dela, mas não é só. A Maxine, a primeira imagem que nós temos dela, quando ela está na cadeira curvada, e assim, isso é imagem, a gente vê uma jovem, bonita, atraente, e é o símbolo do desejo. O rapazinho, o personagem principal, o Craig, é a expressão do fracasso e a expressão sempre da carência, a expressão do fracasso e da carência. Ele olha para aquela mulher jovem, bonita, atraente, é o signo do desejo. Ela de imediatamente rejeita as investidas dele, mas esse cinismo e essa manipulação é uma mulher empreendedora, ela faz dinheiro com túnel, dinheiro com o mito da caverna, ela faz dinheiro com isso. Uma empreendedora, uma pragmática, mas ela é a mola da narração. Então, o que dizer dela? Agora, esse comentário, professora, sobre a humanização dela, isso é verdade, ela está grávida, ela tem uns bichinhos, ela começa a se humanizar. Mas o que eu percebi na obra é que, assim, a professora comentou, mas é da literatura fantástica, falta uma verossimilhança em diversos momentos. E aí eu vi exatamente também essa falta de verossimilhança desse salto, desse cinismo, dessa manipulação, desse espírito empreendedor para essa humanidade fraterna, caricatural, de caricatura da mãe, da pessoa que cuida. Acho que eu vi bastante afastamento. Mas as personagens femininas, elas são o centro da obra. A esposa a Lotte. A Lotte, naquele ambiente insalubre, aqueles montes de animais, bichos, ela não expressava nenhuma manifestação de desejo. As roupas dela, o corpo dela, e é engraçado que o túnel transforma, por isso que quando eu visualizava o túnel, eu falei, do que nós estamos falando aqui? É o trajeto da consciência, desenvolvido por Hegel na fenomenologia, que tem as 4 etapas da consciência, é o mito da caverna, porque todo mundo que passa pelo túnel se transforma. Aquela mulher sem qualificativos nenhum, sem atrativos nenhum, ela passa pelo túnel e começa o quê? Começa a desejar. Ela sai do túnel como uma mulher desejante. Inclusive, a partir disso também que vem o seu encontro, a sua identificação com a natureza transexual, com o seu encontro com a sua outra sexualidade. Então, essas duas personagens femininas são a mola da obra. Elas dizem bastante, eu acho que nós estamos numa primeira apreciação da obra. Isso é interessante, porque se ela deseja, ela encontra o masculino dela, né? Assim, ela
ela era lá cuidadora feminina, etc. Um momento que ela entra no John Malkovich, que ela se vê com um homem, ela fala: eu devo ser homem, porque eu tô aqui desejando, tô com tesão, acordada. Muito boa essa leitura, né? É um pouco arbitrária, também a gente não sabe o que o autor quis com aquilo. É o que Essa a gente tem, né? transformação, É o que a gente tem, né? Mas a gente faz o que a gente quiser. A obra, depois que é postada, não tem. E ele fala um pouco, né? Como ele fala, tudo bem, que tá aí 26, 27 anos de distância, né? E tem algumas coisas que. Essa confusão entre ser transexual ou ser homossexual, eu acho que é uma conversa que teve e ainda há, né? Assim, eu não acho que ela seja uma discussão necessariamente mal feita, né? Mas eu achei curioso que a primeira coisa que ela pensou é: devo ser homem, né? Se eu desejo, eu devo ser um homem, né? Porque foi a primeira coisa. Ela entrou lá e falou: alguma coisa mudou em mim, né? Eu me vi como alguém que tem desejo, que tem prazer, que tem. Ou como o Ian falou, potência, né? Pulsão de vida, né? Uma coisa meio freudiana ou nietzscheana, um robô do outro, né? O Freud, robô do Nietzsche. Diz ele que ele nunca leu Nietzsche, mas... Eu não tinha feito essa ligação entre, né? Pô, é muito interessante, porque a gente fala de desejo, olha só como que os pontos se conectaram. A gente falou de desejo, depois falou dessa questão de entrar sobre a transexualidade nessa discussão, e aí os pontos se ligam. Tá, mas nossa, ela entrou, a primeira coisa, o desejo, eu achei legal, né? Eu também não tinha pensado nisso. Foi o Cláudio que trouxe, ele falou dessa transformação. Porra, é mesmo, né? Na hora que ela se vê masculina, a primeira coisa, não, se eu tenho desejo é porque eu sou homem, né? Não tem como ser outra coisa. Aí eu acho que é muito legal usar isso como um trampolim para falar sobre essa questão do que é a nossa identidade, o que é o indivíduo. Porque eu nem vou me atrever a falar sobre transexualidade, eu não domino nada desse assunto, posso falar muita coisa errada. Então eu vou. Identidade, né? Sobre se identificar a alguma coisa ou ser alguma coisa, aquilo que atribui você a ser alguma coisa. Então eu vou um pouco paralelamente, não vou direto na transexualidade porque eu não domino. Mas eu fiquei pensando muito, né? Tipo, você é o que você quer, mas tem mais de um eu aqui dentro ou é tudo um eu? Porque se eu sou o que eu quero e esses dois eu são o mesmo eu, então eu só sou eu. Chega num ponto aonde será? Cadê o livre-arbítrio? Porque, tipo, por exemplo, eu fui meio longe, né? Por exemplo, eu estou controlando eu, quero tocar nessa parede. Ok, mas se o controlador e o próprio eu são o mesmo indivíduo, então será que houve algum controle? Será que eu só não sou simplesmente o que eu sou? Tipo, sei lá, se você olhar o ser humano como um cachorro a ser adestrado, tem o cachorro e tem o adestrador. O cachorro vai fazer o que eu mandar. Eu estou controlando o cachorro. Mas se quando você é simplesmente o cachorro, o cachorro ele corre quando ele quer correr, ele faz o que ele quer, tipo, enfim, o que compõe, né, a identidade? Existe mais de um eu nessa mesma identidade? O que está dentro dela? Está o meu desejo? Se existe mais de um eu, então o que eu desejo também pode entrar. Mas chega num ponto onde você pode desejar tanta coisa que você sai até de você mesmo, vai para outro canto e será que é você ainda? Né? A gente sempre acaba esbarrando numa ontologia aqui. Então... Não, perfeito. Eu acho que a pergunta que você trouxe várias perguntas para a gente separar e organizar, fenomenal, assim, fenomenal, lindo. A pergunta que eu acho que pisca nesse filme, a gente tá falando sobre desejo, né? Pisca, cu, né? Entra dentro do túnel, dentro da vagina, tem várias referências sexuais nesse filme. Aí pisca, vem o cu aqui piscando. Mas a coisa filosófica que me vem é: qual a relação entre identidade e controle?
Eu acho que essa é a primeira pergunta. Porque, como você estava falando, né? Sobre identidade, não. Sobre ente, sobre ser, né? Não sobre identidade. Porque existe uma diferença entre ser e se identificar com alguma coisa, né? Então, a primeira pergunta é: qual é a relação entre controle e ser, né? E aí a gente pode até trazer qual a relação entre você ser objeto e você ser sujeito, né? E aí o que caracteriza controle, né? Poder controlar é poder ser sujeito e agir sobre outras coisas, das quais se torna um objeto. E ali, naquele sentido, quando o John Malkovich, que é o sujeito, e as pessoas entram nele como objeto. E elas entendem esse ser outra pessoa simplesmente como serem objetos dentro da vida de uma outra pessoa, porque elas não são outra pessoa. Elas experimentam a visão de outra pessoa, mas elas não são, porque o que a gente entende que é ser é tomar controle e ser sujeito de alguma coisa. Então, como você estava falando do cachorro, né? Em que momento que esse cachorro é autônomo, toma decisões, é agente, é sujeito sobre o seu próprio corpo, as suas próprias decisões, os seus próprios desejos. Faz sentido essa organização? Eu acho que faz, eu acho que fica bem claro, porque no filme a gente tem uma. Porque é algo muito abstrato que a gente está falando, mas no filme é bem literal, é simplesmente você tá entrando dentro de outra pessoa e você tá ali controlando ela. Então, mas se essa outra pessoa for você mesmo, né? Aí fica mais abstrato, mas Pra mim dá é a para melhor fazer. cena do filme. A melhor cena do filme é ele entrando nele mesmo. Malkovich. Aquilo ali é tipo. É o auge do esquisito, mas realmente. Eu não acho que seria isso que aconteceria se você entrasse dentro de você mesmo, né? Dessa forma. Mas eu acho que é uma boa metáfora. É uma boa metáfora. Se você entra demais dentro de você mesmo, dentro da sua própria subjetividade, dentro do que você quer, do que você é, você fica tão autocentrado que o mundo inteiro é só você. As outras pessoas são você. As opções no restaurante são você. Você entra numa pira, numa punhetação, numa noia só de você com você mesmo. E aí você não tem espaço para alteridade, não tem espaço para o diferente, para aquilo que não seja Malkovich. Tem um outro filme do Charles Kaufman que chama não é Mona Lisa, é alguma coisa que parece Mona Lisa. Charlie Kaufman, Mona Lisa. Anomalisa é o nome do filme. Também concorreu ao Oscar de animação. É de 2015. E é também com bonecos. Que coisa curiosa, né? Até parece que ele tem uma obsessão por essa ideia. Mas é um filme legal também que eu recomendo. É um cara que tá viajando e todo mundo no mundo dele tem a mesma cara, a mesma voz. Não é ele, né? Uma cara assim, ele olha e todo mundo é mais do mesmo, sabe? Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma voz e ele meio que nem reconhece a diferença entre uma pessoa e outra. E aí ele tá dentro do hotel e ele escuta uma voz diferente de repente. E aí ele, pera, quem é essa pessoa? E vai atrás, tipo, finalmente, uma voz diferente, alguma coisa diferente, etc. E aí eu acho que é uma discussão também sobre, tipo, mais do mesmo, identidade, essa coisa que a gente se identifica tanto que as pessoas passam a virar mais do mesmo. E aquilo que é diferente nem sempre é bom, mas é diferente. Tira você desse ensimesmamento. Então, a parte do John Malkovich não só é engraçada, né? Mas também é perfeito, porque você entrar dentro de você é isso, né? Você perde a noção do que é qualquer outra coisa fora de você. Eu vou comentar rapidamente, professora. A sua pergunta orientadora, ela é boa, só que ela é muito complexa. A relação entre o controle e o ser.
eu não teria repertório conceitual dentro da tradição filosófica para poder comentar de forma aprofundada, mas eu gostaria de reiterar que, como espectador da obra, o que prevaleceu na análise, na minha análise, foi sobre a identificação de fracasso com relação ao personagem principal. Nós temos aqui um personagem triste, que sofre, que é impotente, que é um fracassado. Ele desiste, muito facilmente, inclusive, até, ele desiste de se realizar como artista de marionetes e vai procurar um trabalho burocrático para sobreviver. Mas essa carência, ela marca toda a trajetória dele. E depois não é só a carência, é também os artifícios nesse trajeto, a fins de tentar satisfazer, em algum aspecto, essa realização dele. Ele fracassa em tudo, e quando ele não fracassa, ele comete um estelionato existencial, porque ele não era ele era um outro. Então, assim... Mas ele não consegue ser o outro, né? Ele é tão ele que mesmo na pele de outra pessoa, ele ainda assim volta a ser ele mesmo. Mas eu acho que ele não se colocou como objetivo de ser o outro, porque essa questão da autoridade nem estava colocada para ele. Porque a carência era tão profunda que, assim, a carência primeiro era de ser artista. Depois a carência é em realizar o desejo em relação a Maxine. Assim, ele falhou em tudo. Mas é interessante esse falhar em tudo, esse espanto, porque isso é a trajetória do ser, é a trajetória do homem em busca da verdade, de um conceito de justiça, do bom, do belo, do justo. E assim, a obra, o que me vem à mente? O que me vem à mente é a grande tradição filosófica do existencialismo, com as palavras-chave do Sartre, entre outros, de que, poxa, não importa o que fizeram com você, não importa o que você faz com o problema diante da vida, etc. Uhum. E o personagem falhou nesse processo cognitivo. Então, por isso que, assim, quando nos perguntarem do que trata a obra, talvez uma resposta de imediato, olha, trata-se de uma reflexão sobre a filosofia da consciência, ou da identificação, ou do trajeto da consciência. Eu acho que é uma resposta provisória só para dar um panorama inicial, para depois a gente entrar nos pormenores. Eu fico pensando aqui, assim, o nome do filme, né, sendo John Malkovich, ser John Malkovich seria a tradução melhor, né? A tradução para português ficou Quero Ser John Malkovich. E implica um desejo, né? Eu quero ser. O título em inglês é ser. Só ser John Malkovich. Você abre a portinha, puf, olha lá, e aí você vira ele. Mas para a protagonista é impossível, porque ele não consegue, né? Como você falou, ele não tá nem tá disposto ali. Ele não consegue entrar e olhar qualquer outra coisa que não seja o próprio sofrimento, a própria carência, o próprio desejo, a própria falta, que, assim, tá tão dentro do que é só para ele, que mesmo entrando numa vida de outra pessoa, ele não consegue só fazer isso. Ele precisa tomar aquilo ali. Então, não tem nenhum espaço para alteridade. E aí a pergunta é, por que ele gosta da Maxine? Porque, né, assim, o que tem ali naquela pessoa que ele simplesmente precisa ter? É só a carência? É só o que falta? Porque ela é desejante, uma resposta meio canalha. Ela é desejante, uma resposta canalha. Porque ela não está disposta, né? É mais um fracasso para ele, né? É aquela pessoa que não leva nada a sério. Ele leva tudo a sério, né? Ele se coloca como postado em tudo, né? E ela tá olhando e falando assim, ai, que babaquice, nada disso, é uma pragmática, né? Nada disso é relevante, etc. Então a única pessoa que não ia dar nunca a menor bola para ele é a pessoa que ele quer, né? Só que eu acho que é interessante ver que ela
ela faz esse jogo, ela poderia ter a consciência do que está acontecendo, nossa, que triste, e não fazer nada. Mas ela escolhe jogar. Ela quer humilhar ele, e ele quer ser humilhado. E pelo menos. E a gente vê, eu acho que a gente às vezes pode ver ela como má, mas ela tá fazendo o que ele tá pedindo, ele anseia por isso. Eu entendi o que você quer dizer. É porque dá vontade de você olhar para ela e ver ela como uma vilã, né? Como uma. Ela só tá sendo antagônica, no sentido de que o vilão é nada mais do que aquele que contrapõe aquilo que a gente acha, né? Que a gente se identifica. Tipo, se você se identifica com um vilão, o antagonista é o herói, né? Assim. Mas eu acho que tem uma diferença. Acho que dos personagens, ninguém sublima e ninguém suspende juízo sobre nenhum conceito, a não ser a personagem principal. Ele sim, ele se coloca questões profundas. Todos os demais não se colocam questões profundas. Então, eu acho que assim, psicologicamente, há diferenças de profundidade entre as personagens. Ele coloca, mas ele coloca, mas ele não vai atrás delas, né? Tipo assim, ele é fraco, ele entra lá, aí ele chega pra Maxine, que é alguém que ele sabe que não vai dar a menor bola pra isso, porque ela não tem nenhuma profundidade. Porque a primeira coisa que ela pensa é, como que a gente vai vender isso, né? Como que eu posso vender isso? Pronto. Mas, e ela é tão cínica que ele passa a ser cínico com ela, né? Mas ele fala assim, ele faz todo um discurso sobre, porque as coisas filosóficas que podem vir disso, e não sei o quê, né? Qual que é a identidade, eu sou o que eu não sou, e não sei o quê, e e aí ela, tipo, caguei. E aí depois ela pensa, se isso for verdade, acho que dá pra gente tirar R$200 a cada idinha, né? 15 minutos, $200, tá? É isso que interessa a ela, né? Mas ele não vai atrás de pensar nisso mais, né? Ele simplesmente aceita a postura pragmática e se vende, se corrompe em 2 segundos. Ele é profundo, ele é o único que está pensando, mas ele não está pensando, porque na hora... Ela estava procurando a unidade dele, R$200, opa, bora, foda-se as minhas questões. E assim, ele abdica rapidão, porque depois, quando ele entra lá no corpo do cara, ele fala, né, assim, ele joga para trás tudo, assim, em troca do quê? Do reconhecimento daquilo que nunca deu reconhecimento a ele? Todos manipulam. Esse traço é importante. Na obra, todos manipulam o tempo todo. E esse traço é importante porque nós temos na história, na literatura, personagens que são rígidos, que têm a moral ou que têm a virtude como guia, mas na obra todos os personagens se traem. Ou se traem a si mesmos os seus conceitos. Todos. Eu acho legal também pegar esse gancho e tentar dar uma amarrada com o que a gente falou até agora. Tipo, a gente falou sobre desejo, controle, ser, fracasso, carência. Aí agora, nossa, fugiu da minha mente. Agora a última palavra que a gente estava tratando. O Cláudio acho que acabou de falar. Manipulação. Isso, manipulação. Aí eu para responder um pouquinho daquela pergunta que eu tinha colocado no começo dessa relação entre o ser e o controle, né? Eu diria que existe uma multiplicidade do eu, né, no nosso ser, e essa multiplicidade ela está em constante choque. Então, vai existir uma hierarquia, vai existir um certo controle no nosso próprio ser. E eu acho que a gente também consegue pensar numa dialética, que pode até passar de 2 elementos. Então, eu não acho que é puro, eu não acho que o ser é puro, eu acho que entram elementos externos. Então, o mundo que você está, então entra a identidade, que é o que as pessoas dizem que é para você ser, e tudo isso está em uma constante negação. Eu nem sei sequer se porque eu acho que essa receita é impura. Mas um elemento para mim é puro, que seria o ser de verdade. Nem sei se ele existe, mas estou levando em consideração que sim, que a gente tem um jeitinho nosso, mas estou pressupondo isso. E aí teria essa questão. A gente deseja
o exterior vem, aí cria-se o desejo, aí a gente quer controlar a gente para conseguir alcançar o que a gente quer controlar, e aí a gente é o quê? A gente é esse exterior que veio, a gente era antes, e a gente fracassa nisso, porque essas coisas que vêm, elas não passam de puro desejo, elas são metafísicas, se elas são abstratas, se a gente não consegue. Então, eu acho que todo esse exterior que vem, ele gera na própria vida humana. Se você viver de acordo com todos os seus anseios, no hedonismo, você vai fracassar em tudo, porque nada que você busca está no terreno, ao meu ver, claro. Os hedonistas podem discordar. É uma boa síntese do que o Cláudio estava trazendo também, né? De certa forma, é uma boa, ou um contraponto, ou uma síntese do que ele estava falando sobre o fracasso, né? Sobre o cara se coloca em todas as coisas que ele se coloca, você fracassa. Talvez porque, como o Ian falou, porque ele só segue anseio, né? Ele só segue desejo. Ele não segue nada além disso. É um homem estético, né? Não é um homem ético. Ele só segue a vontade mesmo. E nesse sentido, fracassa, né? E talvez o ponto-chave seja o que é essa carência, né? Essa é uma pergunta que eu até coloquei aqui. Mas você trouxe um negócio interessante sobre o eu, que não, a gente está dando volta, mas acho que é importante a gente falar já, porque o filme é sobre ser um outro, né? E aí, se você é um outro, o que você é, etc. É todo o escopo do filme, né? Apesar de ter várias discussões éticas, etc., a gente não pode deixar de. Depois eu vou ler aqui. O que eu estou pensando aqui é na dialética do eu, né, que você trouxe. De que existe um múltiplo no sujeito e uma recusa que você trouxe sobre esse essencialismo, esse purismo de um eu que existe e que é forjado, puro e que se relaciona com as outras coisas no mundo, sejam objetos, sejam sujeitos, né? Essa é a sua hipótese, né? E não é nem uma hipótese, é a sua postura ética, né? A sua postura filosófica. Eu concordo muito com essa visão, mesmo porque eu acho que a gente, em busca do eu, criou certos monstros, assim, né? Criou muitos monstros, na verdade. E criou um certo individualismo que meio que isolou a gente de conseguir reconhecer outras coisas. Mas acho que quando a gente coloca essa postura de um eu sólido, né, dado que existe desde que, ou antes até de você existir no mundo, a gente meio que fecha a noção de eu para muitas outras coisas. Eu gosto muito da noção de pluralidade que você tem, por exemplo, no Levinas, quando a gente fala que um eu só se torna um eu quando ele tem um outro, e aí sim, você nunca é um eu, você é sempre um nós, porque para você ser alguma coisa, alguém tem que ver aquilo que você é e reconhecer você como alguma coisa, então você nunca é puramente um eu, porque sempre tem que ter alguma outra pessoa para ver aquele eu, né, assim. Então eu acho que essa busca do eu gera uma solidão, que eu acho que é muito menos importante do que a busca do eu. A gente passa anos na filosofia buscando esse eu, essa identidade, quem eu sou, né, como uma das perguntas mais essenciais da filosofia, e na verdade essa eu acho que mas isso assim, é achismo, não é nem escopo filosófico, nem nada, é conversa de bar mesmo. Porque, né, para no final a gente se isolar nesse eu que. Então, assim, de um ponto de vista pragmático, Maxime mesmo, de que serve esse eu que é tão puro, etc., se ele, para existir sólido desse jeito, tem que retirar os outros? Porque o nosso pressuposto moderno, né, contemporâneo, é de que eu sou e as outras pessoas me tiram do meu eu, né? Então, assim, eu tô num relacionamento amoroso, e aí aquela pessoa
me mudou tanto, me mudou tanto, falou tantas coisas e agora eu nem sei mais quem eu sou. Então, eu preciso terminar esse relacionamento e entender quem eu sou de verdade. Esse purismo, esse de verdade, etc., como se alguma outra pessoa pudesse entrar em você, ou o que o outro faz é entrar em você e bagunçar aquela pureza de quem você é de verdade, né? Então, assim, eu não sou assim. Aquela pessoa me faz ser assim. Né? E aí você meio que tira de você esses comportamentos para se transformar em alguma outra coisa que fizeram, que obrigaram você a ser, né? Então, eu rejeito esse eu puro justamente porque eu acho que, na prática, traz um monte de sofrimento. A gente fica incapaz de se relacionar com os outros, a gente fica tão autocentrado que a gente fica incapaz de ver o outro, de reconhecer o outro, e fica querendo ser reconhecido constantemente por alguma coisa, né? Só para não fugir da discussão do eu. Deixa eu ler aqui o que você falou. O que é a carência que se conecta com o porquê ela gosta da Max? Com o porquê ele gosta da Max. E o eu purista nos leva ao egocentrismo. É um eu que entra dentro do eu. É um certo incesto ontológico. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Adorei essa síntese aí. É verdade. O eu purista, né? Do quem eu sou de verdade. Eu preciso me achar. E vou adicionar. A era que a gente vive é uma era de ódio à autenticidade e à identidade, né? Então, eu sou gay, eu sou mulher, eu sou de determinada raça, eu sou uma nacionalidade específica, etc. O momento que a gente, né, eu sou de direita, eu sou de esquerda, maoísta, leninista. Enfim, óbvio que a gente precisa se identificar para que a outra pessoa consiga reconhecer a gente, óbvio, mas o momento que a gente vive é que essa identidade ela passa a ser tão somente aquilo que você é. E aí, para ser isso, você tem que abdicar de outras coisas, né? E eu acho que a gente chegou num momento em que a autenticidade vale mais que qualquer outra coisa, né? Então, o discurso de cultura terapêutica é esse também, de que você tem que ser você mesmo, que eu não sei o que é isso, né? Você tem que ser, é imperativo, você tem que ser você mesmo, e você só está doente, triste, carente, fracassado lá, porque você não encontrou você mesmo, né? A hora que você se encontrar, aí tudo vai ficar maravilhoso, você vai deixar de ficar transtornado, etc, né? A ontologia é composta de indeterminação. Determinar o ser é matar ele. Concordo. Isso é difícil. Mas eu concordo, eu acho que é uma. Não sei nem se é uma dialética do eu, mas eu acho sim que existem. Tem aquele poema do Walt Whitman, né? Eu sou multidões, né? Eu sou composto por multidões. E eu acho que a gente é multidão justamente porque a gente se compõe a partir do outro, não apesar do outro, né? Eu acho que é muito legal, porque a gente consegue fazer a amarração, né? Porque, tipo, o que é o eu? Eu acho que dentro do eu também tem o desejo, porque como existem essa hierarquização, tem um monte de eu, então o desejo está lá no meio. E aí o que você vai ficar correndo atrás, né? Então, por exemplo, se a gente é tão egocêntrico, a gente vai correr atrás de um eu, só que dentro do nosso próprio eu, e a gente vai fracassar porque não dá para achar. Então, ao meu ver, essas buscas que a gente tem, e que eu acho que todo mundo tem, e nem sei se dá para evitar de fazer elas sempre vão levar ao fracasso. Então, ser humano, eu acho que há uma tragédia, né, na nossa própria natureza, que é jamais ser capaz de conseguir atingir o que a gente tanto almeja. Então, ou você se torna um melancólico o resto da sua vida, chorando as pitangas, seu leite derramado, ou talvez você ironiza tudo isso, ou talvez você faça a sua busca, não sei.
Não sei. Você deu as 3 opções, né, do filme. Ou você é um fracassado, que é o Craig, né? Ou você ironiza tudo e fica cínico, igual o Maxine, ou você vai em busca do que você quer, igual a... Como é que chama a menina? A Cameron Diaz? Lotte? A Lotte. A Charlotte. A Lotte. São as 3 opções, né? Não tem muito mais o que fazer aí. Ou você não aceita a sua mortalidade e vai atrás de um portal e fica se enfiando na cabeça dos outros junto com os seus amigos para ver se você vive eternamente dentro da multidão, né? Porque o cara vai chamando a galera e deixa de ser ele, né? Passa a ser várias pessoas, né? Passa a ser um coletivo de memória, né? Assim, acho que a solução do cara é você ficar na memória, né? Você se juntar na memória e permanecer ali junto com os seus amigos, junto com aqueles que vão lembrar de você depois de anos e anos e anos, e o seu legado, né? Assim, essa é a ideia, eu acho, desse último. A solução apresentada, formulada, refletida pelo Ian, considero bastante satisfatória. A multiplicidade do eu no ser, a existência de hierarquia, mas a multiplicidade, e essa tranquilidade ante a impossibilidade até mesmo de realização do ser de forma única, de forma individual. Essa conclusão, é claro, que ela se debate com as grandes escolas filosóficas, com o platonismo, com o cartesianismo, mas tudo bem. Nós somos modernos, e não, nem tantos modernos. Na verdade, nós, como contemporâneos, a gente aprendeu a refletir sobre o ser de forma mais flexível. Talvez o personagem não tenha nem exposto essa profundidade de toda essa discussão. Acho que o personagem não se colocou isso, ele só queria ser artista e queria realizar o seu desejo. Somos nós, a partir do olhar filosófico, que estamos formulando tudo isso. O personagem Com certeza. era mais vulgar, bem mais vulgar. Mas também junto com essa visão a partir dela, né? Então é um pensamento coletivo, de certa forma, né? Assim, considero uma resposta satisfatória e bastante interessante. Super. E para pensar aí a carência que o Ian falou, eu fiquei pensando, nossa, apareceu uma pessoa aqui. Eu vou deixar ela entrar, mas tipo... Se apresenta, já assistiu o filme, assistiu? Ah, que bom, vamos comentar. Deve já ter outra impressão diferente da nossa. Oi, Vanice. A gente está assim no finalzinho da reunião. A gente botou você aqui para dentro para dar um oi e convidar você para vir no próximo encontro. Não sei se ela tá. Mas eu achei muito, muito legal isso que o Ian falou, da carência, porque da carência, da falta, né? De que uma parte do ser humano é faltoso, né? Assim, aquela coisa meio lacaniana. Mas eu também questiono um pouco isso aqui também, não a nível de... É só papo de bêbado mesmo. Porque eu acho que isso é um viés também ocidental, neoliberal, capitalista, de sempre precisar consumir, de sempre precisar ser alguma coisa, né? Assim, por que necessariamente essa é a imposição ontológica de um sujeito? Por que a gente tem que ser faltante? Por que essa é a visão que a gente tem sobre... será que isso é um dado sobre a existência ou isso é um recorte que a gente faz dado esse mundo que a gente vive, sabe? Assim...
É a busca da verdade. Aristóteles, já na metafísica, é o bem que o ser humano busca. O que a gente Mas busca? isso é uma Primeiro, visão é, ocidental, é, assim, no sentido de que o fundamento do que é ocidentalismo é o Aristóteles ou Platão, né? Assim, então, eu sou assim, né? Olha que a minha caixa de sapato. uhum, Mas eu fico me perguntando se essa não é uma imposição nossa em relação à existência mesmo. E se a gente precisa chegar à conclusão de que a vida é faltosa, sabe? Assim, como um francês nos anos 60, filho de um neoliberalismo capenga, né? Finalizado. Assim, a gente está ali no bico do corvo, né? Será que essa é uma vida mesmo? Assim, tipo, será que a gente precisa. Vou melhorar essa pergunta para não ficar parecendo só será? É meio merda, né? Mas assim, será que o desejo precisa ser visto como uma falta, né? Será que desejo é necessariamente uma falta? Quando. Aí eu vou me explicar só um pouquinho. Quando você falou de carência, eu lembrei de um vídeo muito, muito maravilhoso, besta também, mas eu adoro coisa besta, né? Vocês já sabem. De um cara que é bem complicado, mas eu adoro ele, que chama Alain de Botton. Eu não sei se vocês conhecem. Ele tem um vídeo que é. Ele é filósofo, né? Do School of Life, falem o que quiserem, mas enfim, é aí. Mas eu lembrei de um vídeo dele falando em defesa das pessoas carentes. E aí, vocês já viram esse vídeo? E aí, ele falou e eu falei, caraca, é verdade. Porque quando a gente fala, sei lá, vamos criar aí a suposição que existe uma pessoa super carente que fica te ligando, o Ian me deu um pouco de bola, aí eu, Ian, vamos ser amigos, e não sei o quê. Aí eu mando mensagem, eu lembrei de você, e não sei o que lá, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, não sei o quê. Ai, que minha carente, você quer ser minha amiga, sabe? Sai daqui. Ele fala uma coisa interessante que aquela frase dos irmãos Grucho, né? Eu jamais faria parte de um clube que me aceitaria como sócio. Tipo, por que você quer ser minha amiga? Tipo, sabe, tem alguma coisa errada com você para você me querer como teu amigo, né? Assim. E aí a ideia do carente é uma pessoa que gosta muito de você, que te quer como amigo, ou seja, que está demonstrando emoções, desejos, etc., e que tá deixando essa falta muito evidente, que você olha e fala, nossa, isso é patético, isso é digno como em mil aspas, essa protagonista, né? Que é uma pessoa carente que parece patética porque sente muito. Ele não é patético porque ele sente muito, né? A Lottie também sente muito e ela não é patética como ele. Tem alguma outra coisa que faz ele ser assim. Mas mas a gente. a Lottie planejou, promoveu a tentativa de homicídio. É, é Grave. verdade. Para não diminuir a responsabilidade dela. Mas ele praticou violência doméstica Maria da Penha. Ele trancou ela dentro de uma jaula. Mas eu queria comentar. O Elise Matsunaga ali, né? Mas professor, o nosso paradigma, a segurança. Para nós, a segurança, a pergunta orientadora era: por que o desejo sempre é tido como falta? E, assim, Freud já falou isso em algum momento, em alguma obra que eu não me recordo qual, mas assim, o maior desafio do ser humano é se tornar adulto, se tornar responsável, e o desafio nosso é obter a estabilidade e a segurança de pessoas equilibradas, normais. É uma Olha aqui, fantasia, né? 10 mil aspas. E nunca vai acontecer. O objetivo do humano é fazer alguma coisa inatingível. Aí... Mas o paradigma da verdade nos acompanha. Nos acompanha. Então, assim, eu até acho que o texto que a professora citou ele é válido, ele é interessante filosoficamente, mas esse estigma que nos acompanha sobre o horizonte da verdade, do equilíbrio, isso é um traço, acho que é o traço mais fundamental do ser humano. Então, por isso que nós tendemos a reputar o desejo como uma falta.
A gente faz as ponderações de que não é, mas uma explicação provisória que, modestamente, que eu ofereço é de que o nosso paradigma da verdade, do equilíbrio, acho que é um traço importante nosso. Mas é um paradigma, eu achei interessante isso, porque um paradigma é alguma coisa artificial colocada como... Eu não sei a palavra boa, é verdade. Muito boa, inclusive, porque não sei uma boa palavra. É isso que eu estou falando, essa ideia do desejo como falta, ou do sujeito desejante faltoso como dado, né? Como dado, isso aqui é um fato. Na verdade, acho que a gente deveria retirar e colocar como um paradigma, como uma ideia do que é possível dentro desse pequeno mundo que a gente criou, né? Porque, de novo, a pessoa carente não necessariamente é uma pessoa negativa para quem ela demanda, né? Por exemplo, eu quero ser teu amigo. Se você quer ser meu amigo, a carência mútua é uma coisa positiva, né? Ela é só um nome de julgamento, assim, né? Tipo, pensando que se a gente vivesse em algum lugar muito mais comunitário, a sua demanda sobre as outras pessoas é muito maior. Quando a gente vive num lugar mais individualista, a sua demanda pelas pessoas. Então, a nossa noção de carência pelo outro, né, de demanda em relação à presença e relação com outra pessoa, é completamente cultural e social. É a partir daquilo. Então, a ideia de que o que sempre está faltando é necessariamente desejo também é alguma coisa para se pensar, no mínimo, mas eu gosto dessa ideia. Pode falar, Ian. Eu acho que, primeiramente, você estava falando de coletivo, né? Só um ponto, assim, eu acho muito legal, né? Que a gente vai se tornar imortal. Todos vamos nos unir e nos tornarmos indissolúveis na nossa individualidade e encontraremos a imortalidade, né? A imortalidade está no coletivo, né? Para além do indivíduo. Eu achei isso bem legal. E né? Quando você fala, tipo, do medievo, você fala as pessoas, os plebeus do medievo. Você não fala do sujeito, inclusive. Quanto mais antes ainda, né? O Egito, né? E aí você vai falar como que os egípcios construíram as pirâmides, aqueles primitivos, né? Eles, é tudo um coletivo enorme, né? Então, a gente vai ser a grande falha do... Não, eu acho que a gente está num universo, como você está falando de rótulos, né? A gente tá num universo onde tudo é homogêneo. Para mim, o que há o todo. Mas o nosso cérebro é minúsculo, então a gente tenta organizar esse todo por rótulos. Então, eu limito coisas que estão misturadas para eu conseguir entender minimamente. Mas a indissolubilidade do indivíduo é um problema, porque quando você para de enxergar o indivíduo como parte do coletivo, a gente tenta cercar ele. Não, o que é o ser? Não, o que sou eu? Mas é que realmente, né, tem que enxergar que a gente tá. Existe uma diferença, mas também não é isolada. E eu também acho. É uma busca que é uma sinuca de bico que a gente se enfiou no pós-romantismo, né, ou no romantismo, né? A partir do momento que a gente cria essa noção da emoção ser acima de tudo, do indivíduo ser acima de tudo, da busca desse indivíduo ser acima de qualquer outra coisa, a gente se enfia numa sinuca de bico porque, né, você se dissocia de outra coisa que é super importante do humano, que é o ser social. Aí a gente se desintegra, né? E aí não é à toa que a gente tem a produção romântica e pós-romântica completamente abilolada, assim, né? Não é à toa que a gente tem um Charles Kaufman completamente doido. O cara tá falando coisas muito interessantes, mas completamente desajustado com a realidade, porque a gente ficou assim mesmo, né? Quando você não tem contato com os outros humanos, você fica desajustado na sua realidade, né? E eu acho também legal, só esse um detalhe, que é essa carência que você estava falando, acho que hoje em dia a gente enxerga como um buraco negro, né? Que suga, que está constantemente faltando. Mas também, se a gente for enxergar o ser como não algo como incompleto, mas
ele busca, mas não é porque ele está incompleto, são por outras razões. Também pensando no budismo, né, a meditação, do jeito que a gente está falando sobre esse incesto ontológico, a meditação seria isso. Então, meditar é algo ruim, porque você está dentro de você? A gente é inimigo da meditação? Né? Sim, então, faz sentido, sim, faz muito sentido. Pessoal, eu queria comentar, eu lembrei, falei, eu acho que eu preciso registrar. Teve uma passagem cômica na obra, que é quando ele está lá na praça, acho que no local público, né? Ele está fazendo a encenação dos bonequinhos, e ele pega uma cena, talvez inapropriada, ou é apropriada, porque para artista, para a arte não tem limite. A arte, o que vale é a busca do belo. E ele encena, acho que um padre e uma freira, né? Em desejos. Transando com a parede, né? Aquela cena, a gente ri. Eu acho que é uma das poucas gente que ri, porque fala, legal, foi uma boa escolha. E ele apanha ainda do pai da criancinha por... Agora, olha só, você trouxe isso e é muito engraçado, legal, porque legal. Nossa, casa direitinho. Quando a gente estava falando de artista, né? Ele é tão ensimesmado que ele só, como você falou, ele só quer fazer arte, ele só quer ser artista. Não é nem que ele quer fazer, ele só quer ser artista, ele só quer ser reconhecido. Que ele nem presta atenção em quem está olhando a obra de arte dele. Verdade. Porque assim, você pensa, eu sou artista, eu vou continuar aqui fazendo, mas ele está tão ensimesmado que ele não vê que o único público que ele tem é uma criança. E ele não adequa, por isso que ele leva um soco na cara, né? E por isso que a mulher dele fala assim, porra, novamente, você tá fazendo isso? Ela novamente, ou seja, apanhou outras vezes já. Porque não tá nem aí pro público dele, né? Que tipo de artista é esse que não tá conversando com o público? Ele é um punheteiro, né? Porque se você tá só com você tá só pelo seu próprio prazer, né? Você tá só se satisfazendo. E arte não é isso, arte é uma conversa pública. Tanto pública que a gente senta aqui depois de 27 anos conversando sobre esse filme. E outros tantos, né? 1912, mas assim, né? Depois de 27 anos, a idade da minha esposa. E o filme é relevante porque tá falando... E mesmo que não seja o que aquele cara, naquele momento, em 1990, tá ressoando na gente, nesse coletivo específico aqui, esse tipo de conversa poderia ter sido outro, a gente poderia ter abordado muitas outras coisas, aprofundado de uma forma filosófica muito mais bonita e buscada, mas o que a gente pôde produzir aqui, né, contando que eu sou uma pessoa completamente não séria, que é impossível fazer coisa séria comigo, é isso aqui que dá, né? Mas é curioso, né? Como a gente também tem que... Como acho que o processo também tem que ser o processo de arte, né? Eu tô pensando como artista, porque eu sou artista. Como é que a gente faz alguma coisa que seja, mil aspas, relevante para o público? Porque você tem que reconhecer esse público e você tem que saber com quem que você está falando, a quem você quer dizer. Não adianta só ser artista. Se você é artista, óbvio, né? Ele fica famoso porque ele já é relevante, porque o John Malkovich só é famoso porque ele fez coisas relevantes, que eu gostei. Ninguém mais gostou, todo mundo fica zoando, né? O John Malkovich é bom no quê? Quem é esse cara? Tipo, que filmes que ele fez? Mas um dos meus filmes favoritos chama Dangerous, como é que chama? Ligações Perigosas, em português. É ele, a Uma Thurman, a Glenn Close. É baseado num livro maravilhoso também, que chama Ligações Perigosas, do Cordelier Delaclos. É um livro epistolar sobre putaria, assim, sobre uma putaria mesmo. Ele é um galã que... Isso é, tipo, França, 1700 e tralalá. Maravilhoso, assim. Para mim é um filme relevantíssimo. Ele é um ótimo ator shakespeariano. Inclusive, o John Malkovich existe de verdade. É aquele careca lá. O que é mais legal é que ele existe, entendeu? E aí ele faz essa meta personagem. Então, assim, a gente não foi para esse caminho, né? Porque é o John Malkovich fazendo ele mesmo, né? E fingindo que ele tem aquela vida simples, porque ele não tem aquela vida simples, né? Você acha que o John Malkovich vai comer sobra de comida chinesa? E vai ficar ligando para comprar toalha? Nunca que o John Malkovich vai ser um negócio. Ele tem assistente para isso, né? Nunca. Mas é legal a gente imaginar que ele é uma pessoa como a gente. Ele não é, mas
E esse é o ponto, né? A gente fica imaginando o que é a vida de John Malkovich, e na verdade você não é o John Malkovich, você é um stalker, um voyeur do John Malkovich, né? Um voyeur de uma pessoa rica e famosa, né? Eu acho muito, Pode falar, pode falar. eu acho muito legal a gente pensar isso, né? Porque, nossa, basicamente toda essa conversa, eu acho que é uma possível forra de terreno para a gente também ir muito além. A gente pode, se a gente quiser. Por exemplo, ok, a gente debateu. Não, a gente não sabe o que é ser, mas a gente sabe elementos importantes. A gente sabe coisas que importam para isso. Ok, então, como será que é ser outro? Né? Que essa vibe que a gente tem, cara, eu não aguento mais ser quem eu sou, né? Porque agora a gente sabe elementos importantes para o ser. Agora, nossa, eu não suporto mais. Esses elementos que são relevantes para compor o ser, que nem são todos que a gente colocou aqui, mas eu não aguento mais eles. Eu quero ser outra pessoa. Será que é diferente do outro? Essa é maravilhosa, hein, Ian? Essa daí foi para pegar no na beisola do fiofó. Puta merda. Como é? O que você faz com cansaço existencial? O que você faz quando você não aguenta? Eu sei que eu sou isso. Eu não aguento mais ser isso, né? Como é que faz? Todo lugar que eu vou, eu tô lá. Que saco! Não me aguento mais, né? Esse cansaço existencial. Mas de novo, eu coloco a pergunta: o que você faz quando você cansa de ser você mesmo? Será que esse cansaço de ser você mesmo é porque você não vive a vida dessa forma tão individualizada no eu e tão focada nesse eu, né? E tão distante das outras pessoas que compõem, porque talvez, não sei, um indicativo do filme que eu acho interessante, mas um indicativo de várias coisas que a gente pode pensar é que talvez a gente consiga ser outras pessoas, estando com outras pessoas, né? Ouvindo outras pessoas, convivendo com outras pessoas, se fundindo com outras pessoas, né? E se fundir com outras pessoas é nada mais do que fazer isso que a gente está fazendo. Tipo, para mim não há cansaço existencial porque eu tô aqui no Ian. e ser o Ian é ouvir ele, é ouvir essas coisas que ele só pode produzir porque eu tô aqui. Porque se eu não estivesse aqui, você não ia falar essas coisas maravilhosas. Não, aí tem o papo da carência, né? Então, tipo, não é uma falta, às vezes é simplesmente. A existência humana, né? Eu não sei se é verdade, mas um amigo meu ele já me falou que a Clarice, ela escreveu que a arte, ela é como se fosse um veneno que você retira de você para você não morrer. Então é como se fosse um câncer que você tira de si mesmo para expurgar. Aí eu não sei de onde eu ouvi também. Alguém falou que quando você dissolve o seu sofrimento no coletivo, né? A própria palavra, você está dissolvendo, tá ficando menos. A gente talvez só não consiga tolerar existir apenas nós, né? A gente precisa de. Senão a gente fica doido. Eu vi um cara hoje falando, eu vi o Guilherme Del Toro falando hoje sobre vocês ficam esperando que o artista seja sábio, que ele traga sabedoria. A gente não tem sabedoria, a gente artista é dos mais tolos que existem, porque né, a gente se colocou para fazer um ofício ridículo, que é contar história, né? Mas o que a gente tem a oferecer é experiência. É a experiência de ser eu e de pensar as coisas que eu penso para vocês entenderem o que é isso, e aí talvez tirar alguma coisa dessas ideias. E aí é mais ou menos isso junto, né? Se dissolver no mundo a partir da sua obra de arte, e você como espectador, se dissolve também quando você lê, né? O Platão fala sobre a memória e ele fala que né, esquecer é super importante, tanto quanto lembrar, né? E que a escrita é uma droga, né? Ele fala fármaco. E aí é tanto uma coisa boa quanto ruim, depende da dose, né? Porque a droga ela pode ser boa ou ruim, dependendo do quanto. Então, quanto a escrita ela vem de forma que você não esqueça, e não esquecer é bom e ruim, porque é importante você esquecer de você mesmo. Quando você abre um romance
aquele romance bem Senhor dos Anéis, bem besta, que você começa a ler. Porra, é tão legal se perder, né? Que você esquece que você é você e você entra ali e se afunda numa outra existência, porque ser o John Malkovich é isso, é você entrar na arte dele e só ser. E nem ele é aquilo também, porque ele também está atuando, ele também está mergulhando em alguma outra coisa, né? Então, ao mesmo tempo que se esquecer demais, você fica desmemoriado, você não volta para casa, né? Inclusive, a Odisseia está aí, né? Para a gente depois discutir. Esse é um filme que a gente, no final do ano, pode fazer um especial de Natal e conversar sobre Odisseia. Isso aí é importante, né? Importante, enfim. Estamos conversados? É isso? Muito bom. Isso. Uhum. Excelente. O John Malkovich, eu acho que foi, muito bom, né? Muito bom. Ótimo filme, boa base de discussão, ótimas pessoas para discutir também. Bom. Pensem aí num próximo filme para sugerir lá. Eu vou pensar num aqui bom, mas vamos. Você Ian, deu umas sugestões boas, né? Eu gosto de ver filme que eu não vi. Mas pensa num filme legal, né? Tipo, porque senão eu vou falar, não, isso aqui. Sim, tá certo. Porque o primeiro que sugeriram foi Stalker. Porra. Entrou 15 pessoas na sala, sobrou 2. Tô só eu e Ian conversando depois. Foi. Nossa, foi. Eu fiz uma mortalha aqui, igual a Penélope, e montei 15 vezes assistindo o filme, velho. Não, é um filme excelente, incrível, etc. Mas acho que o John Malkovich é muito mais fácil, né, pra gente conversar. Tem, né, fala sobre estruturas contemporâneas que a gente pode conversar e tal. Então, é um filme exigente, não é um eu acho que é um filme exigente, mas nos permite várias frentes de reflexão. Nos permite. E ele é mais espetacular, ele é mais estimulante. E é engraçado, né? Tipo, o padre e a feira lá e a criança, sabe? A Cameron Diaz, tipo, preso numa gaiola com um macaco, e o macaco tendo flashback da mata, tipo, corra, ele, não, agora eu vou salvar. E o macaco tinha problemas psicoterapêuticos mesmo. Sim. Tipo, ele vai ficar, curou da úlcera, porque ele conseguiu. Ele enfrentou o trauma. Gente, fantástico. Eu acho muito engraçado. Eu rachei o bico, tipo. É que é o tipo de humor que eu gosto, né? Coisa completamente. Você vê que o cara não tá normal, né? O cara não tá no meu. O cara não tá. Ele tem um outro filme, o Charles Kaufman, com o Nicolas Cage, chama Adaptação. Eu não sei se vocês já assistiram. É igualmente insano. E é um filme com o Nicolas Cage, que o Nicolas Cage está excelente. E o filme é sobre o Charles Kaufman. Nossa. Não, cara, eu acho que eu só assisti um filme ruim do Charles Kaufman, que se chama Cinedoc. Eu não gostei, mas, tipo, de resto, o cara é um ótimo escritor, assim, um bom roteirista. Mas, é isso, vamos... Agradeço. Eu também agradeço a sua participação. Você, Cláudio, foi essencial. Você, assim, iluminou a minha mente, assim, trouxe coisas fantásticas, maravilhosas. Não estou falando para puxar saco, eu não sou, você sabe, né? Não sou puxar saco, mas foi excelente. Muito obrigada pela sua presença. Foi fantástico. Vamos para o próximo. Agradeço, professor, agradeço, Ian, pelos todos os comentários originais, precisos e autênticos, e a colega Vanice também, que não conseguiu participar conosco desta, mas quem sabe na próxima. Tchau, gente, muito obrigada. Obrigado, hein? As suas sugestões lá no grupo, e a gente se vê daqui a um mês, se eu não estiver doente, etc. Tchau, gente. Até mais, tchau. É um prazer, até mais.